Bom, galera, vamos criar então o nosso primeiro projeto aí no CodeSys, tá? Vou fazer bem passo a passo, bem lento para vocês entenderem todo o procedimento, tá? Bom, abrindo aqui o CodeSys, se não abriu aqui para você a Start Page, né, que é a página inicial, você pode iniciar um novo projeto por aqui na Start Page, né, aqui onde está escrito New Project, ou simplesmente você pode vir aqui em File, New Project, tá? Fica a seu critério aí escolher o melhor ícone para você poder inicializar o assistente de criação de novos projetos. Bom, vou clicar aqui em New Project, tá? Vai abrir uma janelinha aqui para mim. E nessa janelinha eu tenho alguns templates para poder escolher aqui no CodeSys, né? Eu posso pegar um projeto em branco e poder adicionar todas as minhas ferramentas, recursos e etc, né? Do zero. Eu posso criar um projeto de IHM, que seria uma interface, né? Para eu poder interagir com o CLP, uma tela que eu posso rodar no celular, ou no computador, ou no tablet, tá? Seria uma interface mesmo para algum operador usar, né? Quando ele for operar um equipamento. A IHM nada mais é do que uma tela que você cria para poder interagir com o CLP. Nesse caso a gente não vai mexer nisso por enquanto, né? E nós temos aqui o Standard Project, né? Que é o projeto padrão, que é o que nós vamos utilizar aqui para poder programar o CLP. Então vou selecionar o Standard Project e aqui no campo Name, tá? Eu vou atribuir um nome. Então eu vou atribuir um nome assim, ó, primeira aula CodeSys, tá? Ô, gente, evita usar caractere especial, espaço, etc, tá? Em nomes de arquivos, né? Nesse caso aqui, no lugar do espaço, eu quis colocar um underline, tá? Então evitem colocar caracteres especiais aqui. Bom, no location seria onde você vai trabalhar, onde você vai salvar o seu projeto aqui do CodeSys. Eu vou salvar aqui, tá vendo? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Ele vai abrir o gerenciador de pastas, né? E eu vou escolher a minha área de trabalho. E aqui na minha área de trabalho eu tenho aqui uma pastinha chamada Teste CodeSys, tá vendo? Eu vou usar esse Teste CodeSys aqui para eu poder brincar, tá? Salvar minhas informações, né? Fazer esse primeiro projeto. Vou dar um OK, aguardo, né? O próprio CodeSys criar todo o projeto. Aguarda só um minutinho, vai levar um tempinho. Daqui a pouquinho ele finaliza e a gente já pode começar a desenvolver a programação, tá? Espera só um minutinho. Esse tempo, gente, de criar um novo projeto vai depender, né, do seu computador, vai depender de diversos fatores aí, tá? Bom, o meu aqui já meio que criou. Agora ele pede para eu poder selecionar um dispositivo, né, e uma linguagem de programação que eu quero trabalhar, tá? Bom, o dispositivo que eu quero trabalhar aqui no CodeSys é o CLP virtual. Mas, vamos supor que eu tenha, por exemplo, o CLP físico. Se eu tiver o CLP físico, o que eu faço? Eu baixo o CodeSys, né, padrão, e eu adiciono um package, né? Que seria o package? Que seria um pacote de bibliotecas específicos daquele hardware ou daquele CLP específico que eu estou trabalhando, seja da Festo, seja da Turk, né? Enfim. Mas, nesse caso, eu não vou trabalhar com nenhum CLP físico, tá? Eu vou trabalhar com um CLP virtual. Então, aqui em Device, o que eu vou selecionar? Um simulador, né? Qual que é o software que nós estamos trabalhando aqui, né? A gente viu aqui e tentou startar diversas vezes aqui, né? Agora há pouco. A gente tentou startar o CLP virtual, que é o Control-IN V3X64. Não é esse cara que a gente startou? Né? Control-IN V3X64. Ou seja, é esse CLP virtual aqui, ó, tá vendo? Que está que inicializou, né? Ou seja, é esse CLP virtual aqui que nós inicializamos e vamos trabalhar com ele, ó. Pode ver o nome, ó, Control-IN X64. É o mesmo aqui. E aqui em PLC-Prog, né, que seria o primeiro arquivo de programação, né? A primeira folha de programação aqui que você vai utilizar para desenvolver, né, toda a programação do PLC. Você pode escolher uma linguagem, né? O bom do CodeSys é que ele trabalha com diversas linguagens de programação, tá? Mas nesse caso eu vou trabalhar com a linguagem Ladder, tá, gente? Que é a minha linguagem padrão aí, tá? Vou selecionar ela e vou clicar em OK.
aguardo mais um tempinho e daqui a pouco o CodeSys vai criar para mim toda a estrutura do projeto e eu já posso iniciar a minha programação, tá? Aguarda um pouquinho. Está criando, você percebe no seu lado esquerdo inferior, né? Ali está o status da criação. Pronto. Bom, já criou, ok. Agora eu já posso começar a trabalhar, tá, gente? Então vamos primeiro dar uma analisada aqui em todo o ambiente, né, de desenvolvimento do CodeSys. Então vamos analisar aqui passo a passo o que seria cada um do ambiente de desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Do meu lado esquerdo eu tenho a aba Device, né? Essa aba Device, ela é a árvore do meu projeto. Ela é toda a estrutura do CodeSys, todos os programas que você for desenvolver, né? Toda a parte de comunicação, de rede, configuração, etc. Você vai fazer através dessa aba Device aqui, tá vendo? É aqui que você vai configurar tudo dentro do CodeSys, tá? Ao meu lado direito, eu tenho a Toolbox. O que seria a Toolbox? A Toolbox é onde eu tenho armazenado todas as ferramentas para eu poder trabalhar, por exemplo, com Ladder, né? Então, se eu quiser inserir um bloco de uma determinada função, um contador, temporizador, um bloco matemático, etc., eu vou encontrar nessa Toolbox aqui, tá? Mais acima eu tenho, né, o menu principal, onde eu tenho o menu File, Edit, View, Project, Build, etc. Não vou explicar detalhadamente isso aqui agora, né? Mas porque senão vai ficar muito longo essa aula. Mas eu vou explicar durante o desenvolvimento aí do curso, tá? Bom, mais abaixo eu tenho um botãozinho aqui que é muito importante. São 3 na verdade, né? 4 botõezinhos aqui. Que é o botão de login, que é o botão de logout, o botão de start e o botão de stop, tá? Para que servem esses botões aqui, pessoal? Esse botão de login, você vai clicar nele quando você for transferir alguma informação para o PLC ou monitorar o PLC, tá? Esse login que ele fala é conectar com o PLC, estabelecer uma comunicação e preparar o PLC para poder receber a sua programação, tá? O logout seria cortar essa comunicação, né? O botão de Start seria o quê? Eu dar um Start no PLC para ele entrar no modo Running, né? Que seria o modo Running, né? Seria um modo onde ele começa a executar a programação que você desenvolveu e você também tem a possibilidade de poder monitorar as informações em tempo real, tá? Então aqui você consegue monitorar passo a passo o que está acontecendo com a sua programação em Ladder. Só dá um Start. E o Stop, obviamente, é para interromper essa comunicação, tá? Ok, nós temos aqui o botão de abrir novo projeto, criar novo projeto e, obviamente, né, o botão de salvar, que é muito importante, tá legal? Mais aqui embaixo, pessoal, se a gente dar uma olhadinha, a gente vai perceber algumas informações, por exemplo, informações de compilação, para ver se tem algum erro, algum aviso, né? E aqui nessa abinha Messages, né, que é muito importante essa abinha Message, é onde eu vou encontrar todas as informações de erro, né, quando eu realizar uma compilação, as informações de warning, né, que seriam avisos, e as mensagens, né, se deu certo, se ocorreu, né, tudo bem, enfim, tá? Ou seja, tudo que for acontecer em relação à compilação do seu projeto vai estar armazenado aqui, tá? Você vai acessar ela. Geralmente a gente acessa quando tem erro, né, para a gente ter noção do que está acontecendo. Bom, qual que é o primeiro passo agora? Está explicado de uma forma geral, né? Como é que funciona o CodeSys. Muito legal. Agora nós vamos começar a trabalhar com ele, né? Então o primeiro passo é justamente pegar essa aplicação que nós acabamos de criar aqui e selecionar ou o PLC físico, né? Ou seja, a gente vai selecionar o PLC físico ou o PLC virtual, tá? Nossa, professor, mas eu não configurei. Configurou, mas o próprio CodeSys agora precisa encontrar aonde que está esse seu CLP. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma rede local. Então, você vai ter que apontar para o CodeSys qual é o endereço, não é o endereço de IP, mas você vai ter que selecionar na rede, né? Qual que é o seu CLP virtual, tá? É como se fosse um apontamento de IP, tá? Mas nesse caso aqui, o próprio CodeSys ele consegue encontrar para você
acha esse endereço automaticamente e só basta você selecionar, tá? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Estabelecer a comunicação do CodeSys com o PLC virtual. Tá vendo onde tem a abinha Device? Tá vendo aqui, ó? Se você der um duplo clique aqui na abinha Device, tá? Aguarda um momentinho que ele vai abrir umas opções. Ele vai abrir uma propriedade, como essa que vocês estão vendo aqui. E olha só que interessante, aqui aparece um desenho, pessoal, de toda a estrutura de comunicação aqui do meu CodeSys, tá? Então, vindo aqui, ó, em Communication Settings, a gente percebe que o meu PC está comunicando com esse gateway, né? O que seria esse gateway? O gateway seria esse carinha aqui do CodeSys, né? É como se fosse o gerenciador, né, do CodeSys. Ou seja, o meu computador está se comunicando com o CodeSys. Porém, não existe comunicação do CodeSys, que seria o gateway, né, para o PLC virtual. Então, vejam só. A estrutura do CodeSys eu tenho o meu computador se comunica com o gateway, né? E esse gateway manda as informações para um CLP físico ou um CLP virtual, né? O que seria o gateway? O gateway seria uma ponte de acesso, né, entre dois hosts, né? Qual é o primeiro host? O primeiro host seria o meu computador. E qual seria o segundo host? O meu segundo host seria um CLP virtual ou um CLP físico, tá? Nesse caso aqui, essa comunicação só pode ser estabelecida a partir do momento que eu trabalhar com o gateway. Então, o gateway é a ponte de acesso. Por isso que vocês têm que startar sempre o gateway, porque é ele que vai permitir a comunicação do PC com o PLC, tá? Ou CLP. Nesse caso aqui, o meu CLP, aliás, o meu gateway com o meu PC tá legal, tá aparecendo verdinho aqui, é porque estabeleceu a comunicação. O que não estabeleceu a comunicação ainda é do gateway para o meu CLP. Então, como é que eu faço isso? No caso, eu estou trabalhando aqui com CLP virtual, né? Primeira coisa, verificar se esse ícone aqui, tá, do CLP virtual está ativo, tá? Você precisa verificar. Se esse cara aqui estiver ativo e estiver vermelhinho assim, isso já é um sinal assim, olha, o meu CLP virtual já está rodando, tá? Se aqui tiver preto, né, se tiver pretinho assim, ó, vou dar um stop aqui, ó, PLC, é porque ele não está rodando, tá? Vou clicar com o botão direito, Start PLC. Caso ele não esteja, dá um tempinho, já ele starta, tá? Agora, se você não consegue, ele não está subindo de jeito nenhum, tá, gente? Ou não está aparecendo, você pode vir aqui em menu iniciar, CodeSys, ó, não está aparecendo o ícone ali do CLP. Você pode acessar CodeSys e aqui vai aparecer ele, ó. CodeSys Ctrl+In V3x64 Systray, tá? Só clicar nele que ele já vai abrir, tá? E starta ele, né? Clicando em cima do ícone com o botão direito e acessando a opção Start PLC. Bom, feito isso, agora a gente vai estabelecer a conexão aqui. Para poder estabelecer essa conexão, é só eu clicar aqui em Scan Network, tá? E olha só que interessante, o próprio CodeSys, ele já falou assim, olha, eu tenho um CLP virtual rodando no seu computador, tá? Esse aqui é o meu computador. Então, aí na casa de vocês, quando vocês estiverem fazendo, vai aparecer um nome diferente aqui do desktop, tá? Porque é o nome do computador de vocês, tá legal? O nome do PC de vocês, né? Então, assim, o próprio CodeSys já enxergou que existe um CLP virtual aí rodando, né? E esse aqui seria o ID de rede dele, tá? Então você pode ver que aparece até ó, o nome do computador, né? O device address, tá? Serial number, olha, aparece um monte de informação aqui, tá? Que é respectivo do CLP virtual. Se fosse o CLP físico, ia aparecer informações aqui do CLP físico, né? Nesse caso aqui são informações do PLC virtual. Seleciono e vou dar um OK. Na hora que você der o OK, ele vai estabelecer a comunicação. E se tudo der certo, olha só que legal, gente. Ficou verdinho aqui. Isso aqui indica para nós que a comunicação ocorreu com sucesso, tá? Então, posso ficar tranquilo aí que a minha comunicação deu tudo certo, tá? Bom, esse é o passo a passo para você poder estabelecer a comunicação com o CodeSys. Então, eu vou fechar aqui agora a aba Device, tá? E agora eu posso começar a trabalhar com a minha programação, tá? Então, vamos lá. Bom, olhando aqui na árvore do meu projeto do CodeSys, tá? Eu vou enxergar algumas informações. Como, por exemplo,
Application. Dentro aqui da Application, eu tenho as bibliotecas que eu posso utilizar no CodeSys. E eu tenho aqui todas as folhas, né, de programação que eu posso trabalhar, os arquivos de programação. Nesse arquivo aqui, que já foi pré-criado automaticamente pelo CodeSys, é um arquivo em Ladder, tá? Então, se eu der um duplo clique aqui nele, ele já vai aparecer aqui para mim, tá? Um ambiente de desenvolvimento em Ladder. Ah, professor, mas se eu quiser criar um novo arquivo de programação, é só você clicar com o botão direito aqui em Application, tá? E aqui você vai selecionar a opção Add Object e aqui vai aparecer a opção POU, tá? Aí você seleciona POU, ele vai perguntar qual que é a linguagem de programação que você quer trabalhar, se é texto estruturado, diagrama de blocos, ladder, etc. Seleciona e ele vai fazer para você. Em seguida, você precisa linkar ele na sua task, né? Seria task, seria toda a parte de processamento do CodeSys. Então, o CodeSys ele vai processar quais arquivos de programação. Se eu der duplo clique aqui em Main Task, tá? Você vai perceber que já está atribuído aqui automaticamente essa PLC PRG, que é um arquivo de programação nativo do CodeSys, tá? Então, se eu criar um novo arquivo de programação aqui na aba Application, tá? Eu preciso depois acessar essa Main Task, né? E adicionar, um add call, tá? Que seria a POU, e eu adiciono esse novo arquivo de programação aqui. Aí, a partir disso, todo o meu projeto vai respeitar esses dois arquivos de programação. Neste primeiro momento, pessoal, eu não preciso, né, adicionar nenhum arquivo de programação. Vou utilizar o próprio arquivo nativo aqui, né, que é esse PLC PRG, tá? Vou usar ele aqui, mas se você quiser criar outros, você pode. Se você quiser renomear, você pode também. É só clicar com o botão direito e você tem a opção propriedades, e na propriedades você consegue dar um rename, tá? Tá vendo aqui? Mas eu vou deixar um nativo mesmo, não quero mexer, tá legal? Bom, dando uma navegada aqui no CodeSys, nós vamos perceber o seguinte, tá? Olha só que interessante. Do meu lado direito, eu tenho a Toolbox, que é onde eu vou inserir todos os componentes que eu quero trabalhar no Ladder. Aqui, gente, apareceu mais um menuzinho, onde eu posso inserir também, tem botões aqui, botões não, tem funções, tem componentes aqui, contato normalmente aberto, fechado, paralelo, série, né? Contato em paralelo, contato em série, bobina, e set, reset, ou seja, eu tenho aqui alguns atalhos também que me permitem, né? Eu estar trabalhando também, inserindo também componentes aqui na minha programação de forma rápida. Tanto aqui, ou você pode vir aqui, tá? Nessa própria Toolbox que você vai encontrar também, tá? Bom, aqui é onde eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento, onde vocês estão percebendo aqui, ó, que é meu ambiente de desenvolvimento. Logo acima também é um ambiente de desenvolvimento. Só que isso daqui é um ambiente de desenvolvimento, tá, pessoal? Em texto estruturado, mas não é exatamente uma programação que você vai executar aqui, né? Aqui é mais para você poder criar, né, as variáveis que você vai trabalhar dentro do CodeSys, dentro da sua programação, né? As suas variáveis que você vai trabalhar dentro do seu processo ali, né, da sua máquina, etc. Então a gente vai trabalhar sempre aqui e sempre aqui no Ladder. Aqui em cima é onde eu vou gerenciar minhas variáveis, tá? E aqui embaixo é onde eu vou inserir, propriamente dito, a minha programação em Ladder, tá? É aqui embaixo. Então assim, qual que seria a ideia? Bom, para cada linha de programação em Ladder, né? Aliás, a linha de programação em Ladder é chamada de network, tá? Então, assim, você que vai definir quantas linhas de network você vai ter. Tem uma regra, professor? Não tem uma regra. Você, como programador, que vai definir, né? Quantas networks você vai querer criar. Mas como que eu vou criando? Olha, quantas linhas vai ser? Bom, conforme você for andando, desenvolvendo, né, a programação, você vai ter que adicionar mais linhas, remover mais linhas e assim por diante, tá? Esse gerenciamento é pessoal. Bom, vou clicar aqui na Network 1, como você pode observar. E olha só, clicando aqui na Network 1, ele já habilitou para mim aqui alguns componentes, tá? Vamos começar com o primeiro componente, que é o Insert Contact, né? Vou clicar nele aqui, ele já apareceu aqui para mim, tá? O que seria esse símbolo aqui no Ladder, pessoal? Esse símbolo aqui no Ladder, ele é um contato normalmente aberto, né? O
que seria esse contato normalmente aberto? Olha, aqui eu tenho que apontar uma entrada, pode ser uma entrada física do CLP, uma entrada digital, ou pode ser uma memória, né? Uma memória local, interna dentro do CLP, ou uma memória de rede, né? Que está atrelada a um endereçamento de rede, a uma tag que faz parte de algum outro dispositivo, né? Como pode ser uma HM, um inversor, etc. Tá? O que acontece? Toda vez que eu receber nível lógico 1 nessa memória que eu vou apontar aqui, ou entrada física, ele vai fechar um contato e ele vai acionar alguma coisa. Tá? O que seria acionar, professor? Então, se eu clicar aqui, ó, nesse símbolozinho, e eu escolher aqui o símbolo da Insert Coil, ele vai inserir uma, ele chama de bobina, né? Mas o que seria essa bobina? Essa bobina seria uma saída. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou receber um nível lógico 1 aqui na entrada e ele vai ativar, né, uma saída. Essa saída, pessoal, pode ser uma saída física, né, lá do CLP, ou pode simplesmente ser uma memória de rede também, ou uma memória interna, tá? Tanto faz. Então, se eu tivesse, por exemplo, duas entradas físicas aqui, quer dizer o quê? Se eu colocar um endereço físico aqui e outro endereço físico aqui, quer dizer que toda vez que eu receber um pulso de 24 volts, vamos imaginar que o CLP seja entrada e saída do tipo PNP, tá? Então, assim, toda vez que eu receber um pulso de 24 volts na entrada, nessa entrada aqui, ele vai acionar uma saída e essa saída vai acionar, por exemplo, um relé que vai acionar uma contatora, um motor ou uma válvula e assim por diante, tá? Então, olha só, aqui é um contato normalmente aberto e aqui é uma bobina, entendeu? Como se fosse um botãozinho NA aqui e uma bobina, tá? Bom, para efeito de simulação, eu vou criar uma variável, tá? Para entrada e também vou criar uma variável para saída, tá? Bom, como é que eu defino essa variável? Aonde está aqui o interrogação, eu clico nele e aqui eu posso digitar alguma coisa, tá? Você digita uma variável que já existe ou se você digitar alguma coisa que não existe, ele vai criar automaticamente. Como, por exemplo, ó, eu vou escrever aqui, ó, entrada 1 e vou dar o Enter. Na hora que eu der o Enter, o próprio CodeSys vai falar assim, olha, essa sua variável não existe, tá? Então, eu vou criá-la para você. Então, aqui eu consigo definir algumas coisas, como, por exemplo, o nome dela, o tipo da variável. Olha, eu tenho muitos modelos e tipos de variável. O que é uma variável booleana? É isso que eu acabei de explicar, né? Ela recebe um pulso, se ela receber um pulso, ela vai acionar alguma coisa. Ela fecha contato se receber algum pulso. Mas pode ser uma variável tipo int, que vai receber um número, uma variável tipo real, que vai receber alguma informação numérica também, uma string, né, que é uma palavra, tempo, e vai embora, tá? Você que escolhe. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com uma simples variável, tá? Do tipo booleana, para que eu possa receber um pulso na entrada e esse pulso na entrada acionar uma saída aqui, que é a bobina, tá? Bom, essa variável pode ser retentiva, se você quiser. O que seria retentiva? Quando você desliga o CLP, seu CLP volta a funcionar, né? E ele permanece com o estado anterior. Isso tem que ver se o seu CLP tem esse tipo de recurso, tá? Mas nesse caso eu não quero trabalhar com nada retentivo, vou deixar o padrão, tá? Bom, eu vou dar um OK. Ele já criou aqui para mim uma variável chamada entrada 1. E olha só que interessante, nesse ambiente de desenvolvimento aqui, ele já criou também uma outra variável chamada entrada 1, bool, tá? Então aqui eu posso criar o que eu quiser. Olha só, vamos imaginar que eu queira criar uma outra variável aqui, ó, entrada 2, bool. Ó, acabei de criar uma outra variável sem precisar fazer todo esse processo que eu fiz aqui, tá? Estou ensinando você a criar as variáveis de duas formas. Vou criar aqui, ó, uma saída, bool, ponto e vírgula. Pronto. Criei mais uma variável. Agora, olha só que interessante. Se eu quiser acionar essa entrada, aciona uma saída, que é essa variável saída aqui. Se eu quiser colocar aqui, é só escrever agora saída. Olha só, deu um Enter. Olha só que interessante. O próprio CodeSys fala assim, cara, simplesmente
eu acabei de criar a variável para você, né? Já tinha criado a variável, né? Você linkou aqui e ela já está funcionando, tá? Só que aqui deu algum erro, tá, gente? Deixa eu apagar aqui essa variável saída. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Acho que ela deu algum erro. Vou criar essa variável saída no método tradicional, só para ver se ele vai dar algum erro aqui, ó. Pera aí. Dá um Enter. Tá com algum bugzinho aqui. Vou chamar de saída 1. Ah, tá. Só mudar o nome que deu algum bugzinho aqui. Saída 1, vou dar um OK. Ó. Bom, ele não aceitou a variável saída. Não sei porque não aceitou o nome saída, tá? Bom, coloquei saída 1. Pronto. Teoricamente já está funcionando. Aqui eu estou trabalhando somente com variáveis, né? Memórias internas, tá? Então, o que acontece, pessoal? Só vai rodar dentro do PLC virtual. Se fosse algo físico, né? Se eu tivesse o PLC físico, aqui eu poderia colocar uma entrada física, né? Um endereço de entrada física, e aqui eu colocaria um endereço de saída física. Pronto. Se eu receber um pulso nessa entrada física, ele aciona uma saída física. Simples assim, tá? Neste caso aqui, nós estamos trabalhando apenas com simulação. Então aqui eu coloquei apenas memórias internas, tá? Seriam as variáveis. Ó, legal, professor. Agora eu quero fazer a simulação disso daqui. Como que eu faço? Bom, se tudo deu certo, preste atenção que o próprio CodeSys, conforme você vai desenvolvendo a programação, o próprio CodeSys já vai mostrando para você se deu algum erro, né? Se está tudo certo ou não. E olha aqui, na aba aqui de Message, você pode perceber que não tem nenhum erro. Então, não fiz nenhuma cagada, tá? Bom, estou pronto para estabelecer o login, comunicar com o CLP. Então, eu clico aqui em Login. Ele vai tentar estabelecer a comunicação com o PLC. Clica em Yes, tá? Ele vai gerar o código e vai fazer a transferência para o PLC virtual, tá? Olha aqui no seu canto esquerdo inferior, que aqui é como se fosse o status dele, né? Aqui também, ó, tem uma barrinha de progresso aqui que informa para você o status da operação, tá? Ó, tá fazendo um download para o PLC virtual. Já mudou todo o ambiente aqui, como você pode perceber, tá? E o próprio CodeSys aqui, ele já, ó, tá em stop, tá vendo? Ó? Olha aqui embaixo. Ele tá em stop, então agora eu vou dar um play, ó. Pronto. Tá em run. Então nesse momento aqui, você já percebe que ele descarregou a informação para dentro do PLC virtual, tá? Já tá rodando. E eu peguei e cliquei em start, né? Que seria colocar o CLP em modo run, como você pode observar aqui. Aonde que você vê que está tudo certo? Ó, se aparecer esse símbolozinho aqui dessas duas setinhas, quer dizer que ele conectou com sucesso aqui com o seu PLC virtual. E aqui, se aparecer verdinho, né? Quer dizer que está tudo certo. Bom, e aqui se aparecer o Run, é porque ele já está startado. Agora eu posso simular. Então, por exemplo, como é que eu posso fazer uma simulação, tá, gente? Bom, eu posso vir aqui, ó, no próprio ícone aqui da entrada. Se eu der um duplo clique aqui no ícone da entrada, perceba que ele mostra a opção True. O que seria essa opção True? Ele fica preparado para escrever nível lógico 1 nessa variável, né? Lembrando, gente, que eu não estou trabalhando com CLP físico, estou trabalhando apenas com o virtual. Então, ele vai escrever nível lógico 1 nesse contato normalmente aberto aqui, tá? Então, ele escreveu aqui True. Se eu clicar com o botão direito, ó, ele vai aparecer aqui, ó, Write All Values, tá? Se eu der um Write All Values, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai escrever aquela informação que eu defini aqui. Essa informação foi verdadeira? Então, ele acionou aqui uma saída. Como vocês podem observar, ele acionou aqui uma saída, tá? Se fosse físico, ele teria, por exemplo, ligado uma lâmpada, ligado uma válvula, acionado uma válvula, ligado um motor, acionado uma contator e assim por diante, tá? Se eu quiser colocar em nível lógico baixo, ó, vou dar um duplo clique aqui, tá? False, tá vendo? Botão direito, Write All, pronto, já não acionou a saída. E olha só que interessante, o próprio CodeSys abre aqui para você, quando você está no modo Run, uma tabelinha que ele informa, né, qual que é a variável que você criou, e qual é o tipo dela, e qual que é o status dela, né, atualmente. Nesse caso está tudo em nível lógico 0, né, o false.
porque eu não tenho acionado nada, né? Se eu jogar nível lógico 1 aqui nesse momento, ó, vou colocar aqui, ó, um write 1, o que ele faz? Entrada 1 true, né? E ele aciona a saída 1 true também. Somente a entrada 2, que eu não coloquei nada aqui, que ela está como false. Vou dar um duplo clique de novo, botão direito, pronto. Feito isso aqui, gente, já está pronto aí. Acabamos de fazer uma programação simples, tá? Vou dar até um stop aqui na programação, tá legal? Agora, se eu quiser editar, ó, a partir do momento que eu dei um logout aqui, eu posso fazer as edições, tá? Professor, se eu quiser inserir mais uma linha, eu consigo uma network? Consegue, só clicar com o botão direito, inserir network, olha lá, já apareceu aqui, você pode trabalhar. Agora eu vou deletar. Ah, professor, mas eu quero trabalhar com essa primeira network ainda, tá? Eu quero inserir um contato paralelo a essa entrada 1, ou seja, duas entradas poderiam acionar a mesma saída. Como é que eu faço? Olha, só clicar no contato onde você quer inserir o paralelo, ele vai selecionar, então vai ficar rosinha aqui. E aqui você coloca, ó, contato paralelo. Pronto. Já apareceu aqui para mim um contato em paralelo. Ah, professor, se eu quiser fazer um contato em série, só você clicar na frente de onde você quer colocar o contato em série e inserir. Pronto, inserir um contato em série. Ah, professor, eu quero colocar um contato normalmente fechado, né? Onde eu faço isso? Clico aqui na frente, ó, coloco um contato normalmente fechado aqui. Pronto. Ah, professor, mas eu quero um contato normalmente fechado em paralelo. Então seleciona onde você quer o paralelo e aqui eu coloco, ó, contato normalmente fechado, né? Qual que seria a lógica, gente, do contato normalmente fechado? Inicialmente ele já vai estar, né, acionado. Se você receber um pulso na memória, se você receber um nível lógico 1 na memória ou receber um pulso na entrada física, ele vai abrir o contato. Se está com nível lógico 0, ele está fechado, né? É como se fosse um botão fechado, né? Normalmente fechado. Se você jogar pulso, jogar um pulso lá na entrada, ele vai abrir contato. Se você atribuir nível lógico 1 para a memória, ele vai atribuir contato. Ou seja, é o inverso do normalmente aberto, tá, gente? Então perceba aqui que a programação ela é essa estrutura aqui, né? Contato normalmente aberto, contato normalmente fechado, né? Série e paralelo. Tá legal? Bom, existem muitas outras funções aqui no CodeSys, né? Mas obviamente vocês têm que passar, né? Entender primeiro esse processo básico e depois a gente vai inserindo cada vez mais funções mais complexas, tá? Então, eu vou ficar por aqui, tá, gente? E a partir de agora, vocês vão pegar e fazer exercícios, tá? Com essa programação mais básica, usando contato NA e NF. Beleza?